Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de abril de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela Casa e outros estudos anteriores desta Revista Espírita podem ser encontrados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site, você também vai encontrar um link permanente para acessar a nossa reunião, que ocorre todos os sábados, às 2h30 da tarde. Assim, você consegue participar conosco e nos ajudar nesse estudo. Estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos no estudo de número 49. No estudo de número 49, Kardec vai iniciar um novo tema intitulado correspondência. Então, ele vai receber uma correspondência aqui lá da cidade do México, e eu convido o Pereira para dar início na leitura para nós. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, vamos ler aí uma carta, né, do presidente da Cidade Espírita do México, né, que ele fez para Kardec, e o Kardec achou interessante, devido pelo conteúdo, colocar na Revista Espírita. Então, vamos lá. México, 18 de abril de 1861. Ao senhor Allan Kardec, em Paris. Senhor, meu amigo, senhor Vizot, em sua penúltima carta, manifesta meu desejo que teríeis de conhecer o objetivo e as tendências da sociedade espírita que presido no México. É com imenso prazer e a mais viva simpatia por vossas profundas luzes no tocante a esta matéria que vos dirijo esta breve exposição da história do espiritismo neste país, suplicando não apenas que leveis em consideração a nossa fraca experiência, mas também que nos conteis entre vós como fervorosos adeptos. Muito tempo depois de vós, Senhor, tivemos a felicidade de conhecer a suave verdade de que os espíritos ou almas das pessoas mortas podem comunicar-se com os vivos. Não obstante algumas publicações vindas do norte, nossa atenção e curiosidade não haviam despertado e não nos havíamos dado ao trabalho de procurar o que entendiam por manifestações espirituais. Foi o livro do Espírito, felizmente chegado entre nós, que nos abriu os olhos e nos convenceu da realidade dos fatos que propagam com tanta rapidez em todos os pontos do globo, fazendo-nos compreendê-los. Começamos então a fazer pesquisas e experiências, assumindo a tarefa de, por trabalho constante, nos adestrarmos para receber as manifestações. Os conselhos que aurimos em vosso excelente livro fizeram-nos conhecer esta grande verdade. Após a morte, a alma existe e podemos entrar em comunicação com as que nos foram caras na Terra. Aqui, Pereira, dá para a gente fazer uma contextualização da parte que ele diz interessante aqui, ó, então, a partir do livro dos Espíritos, né, porque em 61 Kardec já tinha lá lançado o livro dos Espíritos, que foi de 57. Então, interessante essa questão que ele traz, que eles começaram a fazer, então, pesquisas e experiências, assumindo a tarefa de, por um trabalho constante, nos adestrarmos para receber as manifestações. Isso é importante, né, porque na medida que você vai tendo conhecimento, na medida que você vai tendo esse melhoramento espiritual, você vai oportunizando que outros espíritos consigam se comunicar. A gente sabe que existe aquela afinidade do espírito com o médium, mas também sabe que, às vezes, a dificuldade
de algum tipo de comunicação, por exemplo, é um espírito que quer fazer um desenho ou alguma coisa, e aquele médium não tem essas capacidades, fica difícil para o espírito se comunicar. Então, é interessante esse correspondente trazer essa questão de um trabalho constante no adestramento, ou seja, no conhecimento, no estudo, para receber esses tipos de comunicações, né? Então, aí também deixa bem claro aí o que o Kardec coloca, desde a parte da introdução do Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, a importância do estudo da teoria e a prática, né? Então tem que trabalhar em conjunto com essas duas questões. Também não adianta só estudar e não praticar, né? Não fazer a prática. E não adianta você querer praticar algo que você não tem conhecimento teórico, né? Então, a experiência, né? Aí trabalho constante, a repetição trabalhando, aí sim, né? Mas aí ele coloca também essa importância que o Kardec, os espíritos, deixa bem claro, na introdução do Livro do Espírito é bem claro que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia que deve ser estudada constantemente e repetidamente da maneira séria, né? Então, estudada e a prática, né? O grupo mediúnico, que vai colocando na prática aquilo que você realmente estudou. E pelo conhecimento, você evita vários tipos de fascinações e outras conduções que espíritos aí mais aventureiros possam querer. Porque se você tem o conhecimento, o Livro dos Espíritos é o livro de cabeceira, né? Porque ali você já traz um monte de conhecimento dado pelos espíritos superiores. Isso evita que um espírito ali, querendo fazer troça ali com os componentes do grupo, indique algo que não é correto, né? Então, acontece, a gente vê muito disso, né? De grupos mediúnicos que não têm um estudo ali, um preparo constante, às vezes o espírito passar uma instrução e a pessoa entender aquilo como correto, sendo que na doutrina, na codificação ali já está bem claro que não é possível aquela determinada situação. Então, portanto, se você pegar a questão 100, da parte dessa questão 100 aí do espírito, da escala espírita, né? Ali os espíritos deixam bem claro aí a diversidade de espíritos que estão do outro lado, né? Desde os espíritos levianos e assim vai. Ali, então, você tendo esse conhecimento, você sabe que não é porque é espírito que é evoluído que você vai aceitar, né? Então, nas obras deixa bem claro isso, que tudo tem que ser passado pelo crivo da razão e de uma lógica, que no mundo espiritual existe, igual no terreno, existe uma variação enorme, desde espíritos mais elevados até os mais inferiores, né? A escala espírita serve para isso, né? Para a gente entender em que tipo de espírito que nós estamos, que está dando comunicação para nós, né? Perfeito. E aí vem aquela questão que a gente já trouxe em outros estudos, né? Então, a gente sabe, conseguindo identificar aquele espírito comunicante, em que posição ela está na escala espírita, a gente consegue entender até quanto ele pode dar. Que ninguém pode dar mais do que tem, né? E Kardec sempre trazia essa questão de que não é porque ele é um espírito inferior que ele não tem alguma coisa de útil a passar, né? Mesmo que seja, por exemplo, um espírito que vem mais revoltado para fazer uma comunicação, mesmo que seja só isso e aparentemente ele não traga nenhuma comunicação, nenhuma fala instrutiva, ao menos para a instrução do grupo, do médium, ali essa comunicação do espírito serve de alguma coisa, para você saber que existe esse tipo de espírito e saber como lidar com esse tipo de espírito quando outras comunicações parecidas ocorrerem. Né? Até para conhecer o mundo espiritual, né? Você saber que no mundo espiritual também, idêntico ao mundo terreno, existe esses hipócritas, esses falsos, esses que mentem, os mistificadores, né? Por isso que no livro Céu e Inferno, por exemplo, o Kardec coloca todas as comunicações desses espíritos, né? Aqueles que estão já se regenerando, que estão mudando, aqueles que passam por essa experiência dolorosa, até para nós conhecermos, para sabermos como é que eles vivem, como é que eles, né, se interagem no mundo espiritual. Senão, como nós iríamos conhecer se nós não abríssemos a comunicação para eles, só abrisse para os mais elevados um pouco, que iria contar a história. Aí não, aí você tem a oportunidade de conversar diretamente com eles, né? É bem interessante. E interessante também que, só para a gente finalizar, o quanto, né, se propagou até rápido, dadas as condições da época, né, que hoje é fácil você escrever um texto aqui e jogar no YouTube, jogar
nessas redes sociais e ela se espalhar para o mundo inteiro. Mas o quanto se espalhou rápido até, né, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, para chegar lá no México, né, num outro continente. E eu fico imaginando ali até a questão do processo de tradução, né, porque o texto original do francês, então chegando no México, com certeza as pessoas tiveram que fazer a tradução para o espanhol, né, mas as pessoas ali, dá para ver nitidamente, conforme a carta aí que o presidente da associação passa, o quanto foi útil, né, esse livro, e serviu como sendo o primeiro livro, serviu como manual mesmo, para eles dar início. Então, ou seja, apesar de ter, né, a gente saber que a comunicação dos espíritos, ela não é uma criação do espiritismo, a importância que foi o Livro dos Espíritos para servir como um manual de condução ali para a sistematização dessas comunicações. Né? É isso aí. Aí continua, aí o presidente da Cidade Espírita do México. Né? Eu não renderia homenagem à verdade se vos dissesse que fomos aqui os primeiros a ter conhecimento das manifestações. Várias pessoas em nossa cidade já se ocupavam delas, o que só soubemos mais tarde. O princípio da reencarnação é o que mais surpreendeu inicialmente, mas as nossas comunicações com os espíritos de uma ordem que, por sua linguagem, reconhecemos ser superiores, não nos permitiram duvidar de uma crença que tudo prova estar na ordem das coisas e conforme a onipotente justiça de Deus. Um fato que prova a bondade e a superioridade dos espíritos que nos assistem é que eles restabelecem a saúde dos que sofrem corporalmente e proporcionam calma e resignação às aflições espirituais. A simples lógica nos diz que o bem não poderá vir senão de uma boa fonte, mas seríamos muito presunçosos se nos impuséssemos como campeões capacitados dessa sublime doutrina. Cabe-vos, Senhor, o direito de nos esclarecer, como prova os trabalhos oriundos do seio de vossa sociedade. Aqui, só um parênteses aqui, até hoje a gente percebe isso, inclusive nas questões desses documentários que falam sobre essas questões ligadas aí à espiritualidade. O México, ele é muito rico nisso, né? Muitos fenômenos, muitas questões que ocorrem ali, não sei se é por causa da origem deles, dos incas, maias, não sei, da realidade deles é muito forte, a dos maias, né, que é no México, eles são muito fortes nisso, então a gente vê aí hoje mesmo, quando se fala aí, que tinha um programa aí que falava sobre as questões da América Latina, de cura, que tinha um programa que não sei, da Discovery, o México estava constantemente lá, de várias situações, né, do México, aí demonstra isso que ele está falando, né, dessa... deles acreditarem nisso já, né? Ele fala que acreditavam, já tinham essas manifestações que já vinham, apenas eles não conheciam, não tinham uma base de estudo, né? Mas já era presente na sociedade deles. Sim, apesar de ser o continente nosso ter sido, né, colonizado ali por maioria europeus e ingleses, a região do México, ele tinha todos esses povos aí que você citou, uma grande evolução já. Eles já eram industrializados, vamos dizer assim, né? Que são dali até daquelas pirâmides que eles têm e tal. Então, esse conhecimento espiritualizado, ele tem. E essa do México tem aquela questão ali do Dia dos Muertos, né? Que eles têm uma conexão muito forte com os entes que já partiram. Então, agora imagine, se essa questão, que é milenar ali para os povos da região do México, dessa ligação com o ente querido, e assim como a gente veio resgatando nos estudos das semanas passadas, que aquela ligação que a gente faz com um amigo, com um parente muito forte, ela não se desfaz após a desencarnação. Então, se no México já tinha toda essa ligação entre as pessoas e o seu ente querido que partiu. E até aconselho que assistam aquele desenho ali da Disney, que é do Coco, que é o nome do livro do filme, é Coco, A Vida é uma Festa.
Ele faz, assim, de uma forma, assim, bem leve, até para as crianças assistirem, né, como que é essa comunicação, essa ligação com o ente querido que partiu. Agora, imagine quando chega aí um manual, que era o Livro dos Espíritos, e dá toda uma orientação de como se comunicar com esses entes queridos. Para eles, deve ter sido muito bom, porque trouxe uma forma educacional ali de como fazer aquilo que eles já tinham mais ou menos na prática, né? Né? Então, vamos lá, vamos continuando então. Formamos uma sociedade composta de membros experimentados na crença espírita. Recebemos em sua intimidade todo indivíduo que quer ser esclarecido. As leis fundamentais que nos regem são a unidade de princípios, a fraternidade entre os membros e a caridade para com todos os que sofrem. Eis, Senhor, como as ideias espíritas se espalharam nesse país, e podemos dizer com satisfação, se propagaram além de nossas esperanças. Caso julgueis conveniente guiar-nos com os vossos bons conselhos, sempre os receberemos com vivo reconhecimento e com um testemunho de uma simpatia de vossa parte. Aceitai, etc. C.H. Gurgues. No mesmo dia em que chegou esta carta do México, aí o Kardec colocando, né? Recebemos a seguinte de Constantinopla. Aí vem sempre que nós falamos, né? Como o Kardec era, vamos dizer assim, conectado de todo mundo, né? Você vê? Sai de um continente, vai para um outro, quer dizer, tem recebia informações de todos os lados, né? Para formar a doutrina espírita. E só para contextualizar, né, que Constantinopla era o nome antigo do que hoje é Istambul. Então, Constantinopla vem desde a época lá, quando a gente estuda a Bíblia e tal, né, a gente vê que eles falam dessa região da Constantinopla do Império Bizantino. Brigando sempre no islamismo lá, né, no muçulmano, né? Exatamente. E aí, quando houve ali a tomada ali pelos turcos ali dessa região, lá em 1400 e alguma coisa, aí eles já deram o nome de Istambul, rebatizaram Constantinopla como Istambul, só que só em 1893 que ela foi oficialmente reconhecida como Istambul. Então veja que por mais que a Turquia tivesse ali rebatizado por eles com o nome de Istambul, nós estamos falando em 1861, o mundo ainda conhecia a região como Constantinopla, né? Então, veio daquela região da Turquia, só para a gente se situar, que uma veio lá das Américas, né, do México, e aí uma outra carta lá do Oriente Médio, ali, da região da Turquia, né, e Kardec vai fazer um paralelo. Isso, né, culturas diferentes, povos diferentes, totalmente, povos né? diferentes, e Kardec vai fazer esse paralelo para dizer, né, que a disseminação do ensinamento espírita, ela vinha de todos os cantos. Então, vamos à carta agora. Constantinopla, 28 de maio de 1861. Ao senhor Allan Kardec, diretor da Revista Espírita. Senhor, permiti-me vir no meu e no nome pessoal de meus amigos, irmãos espiritualistas desta cidade, oferecer-vos dois singelos presentes como lembrança. Não de pessoas que ainda não conheceis e que só têm tido a honra de vos conhecer por vossas obras, mas que aceitareis como testemunho dos sentimentos de confraternização que deve unir os espiritualistas de todos os países. Aceitá-los eis também, porque são uma prova dos fenômenos tão sublimes quanto extraordinários do Espiritismo. Aceitareis e lhes dareis a honra de um quadro de nossa boa Sofia, pois é no seu e no nome de sua irmã Angélica que o Espiritismo se desenvolve e se propaga em Constantinopla, esta capital do Oriente, tão emocionante por suas lembranças históricas. Verdadeira Torre de Babel. É a cidade que reúne todas as seitas religiosas, todas as nações, e na qual falam todas as línguas.
Imaginai o Espiritismo se propagando de repente em meio a tudo isso. Que imenso ponto de partida. Somos ainda em reduzido número, mas esse número aumenta dia a dia, como se fora uma bola de neve. Espero que em pouco tempo seremos contados a centenas. As manifestações que obtivemos até hoje são o levantamento das mesas, das quais uma de mais de 100 quilos ergueu-se como uma pluma acima de nossas cabeças. Golpes diretos, batidos por espíritos, fenômenos de transportes, etc. Estamos ensaiando as aparições de espírito visível para todos. Conseguiremos? Eles nos prometeram e nós aguardamos. Ele está querendo uma materialização, né? Estão ensaiando uma materialização. Imagine com todos esses fenômenos materiais ali que ele já tinha, de levitação, de transporte, de batidas, eles queriam apresentar uma materialização de um espírito mesmo. E aí, Maravilhosas. e aí também demonstra claramente que ali as manifestações deles eram efeitos materiais, né? Efeitos físicos, né? A maior Mais parte grosseiros, né, é, para fazer a confirmação. é verdade. Já temos um grande número de médios escreventes, também tinha lá. Outros fazem desenhos, outros ainda compõem trechos musicais, mesmo quando ignoram essas diferentes artes. Seguimos, estudamos diversos espíritos de todos os gêneros e qualidades. Alguns dos nossos médios têm visões e êxtase. Outros, medianizados, executam várias ao piano, inspirado pelos espíritos. Duas senhoritas que jamais viram ou nada leram sobre o magnetismo, magnetizam toda espécie de males pela ação dos espíritos que as fazem agir de maneira mais científica possível. Olha aí. Pois é. Não, e outra, é aí que vem a questão, né? Nada do que, o magnetismo, agora esse ano vocês não estão dando curso de magnetismo, né? Não. Não. Então, a casa ele tem ali o curso, mas também tem as aulas todas gravadas ali do magnetismo. Então, não é uma coisa inventada pelo espiritismo, até porque Kardec, antes dele fazer toda a codificação da doutrina espírita, ele já era magnetizador, né? E vem comprovando, né? Que isso aí sempre existiu. O que hoje, aos dias de hoje, a gente tem? Hoje a gente tem uma explicação, uma codificação de todos esses ensinamentos, então não está sendo criado nada, sempre utilizou-se isso. Aí é uma comprovação disso, é isso que ele fala, né? Duas senhoritas que jamais viram ou nada leram sobre o magnetismo conseguiam magnetizar toda espécie de males e pelas ações dos espíritos que as fazem agir de maneira mais científica possível. Ou seja, eles sabiam, tinha essa questão do magnetismo, mas pela ação dos espíritos eles conseguiam fazer até cientificamente, sei lá, um passe, um Deleuze, quem sabe ali, né, fazendo de uma forma assim mais que desse mais produtividade ali na cura. Pois é. Não, a gente às vezes fala muito sobre isso, de algumas rejeições que existem no movimento espírita, mas o magnetismo faz parte do espiritismo, não tem como você tirar fora, né? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eis, Senhor, de relance, o que temos feito em matéria de espiritismo até hoje. Para que melhor possais julgar os nossos trabalhos no que diz a respeito às revelações espirituais, apresentamos o resultado de algumas sessões por intermédio da mesa. Então, ali, quando ele coloca ali por intermédio da mesa, provavelmente é perguntas e a mesa respondia com batidas, né? Então lá, segue-se diversas comunicações morais de ordem muito elevada, cuja leitura a sociedade ouviu com mais vivo interesse. Se julgardes que essas revelações possam interessar a propagação de nossa ciência espiritualista ou espírita, porque para mim, como para meus amigos, o título nada significa, pois nem muda a forma nem o fundo.
terei o prazer de vos enviar algumas mensagens instrutivas e concludentes do ponto de vista da prova das manifestações espirituais. Em breve, todos os espiritualistas da Terra formarão um só feixe, como só e mesma família. Não somos todos irmãos e filhos do meu Pai, que é Deus? Eis os primeiros princípios que os espiritualistas devem pregar ao gênero humano, sem distinção de classe, país, língua, seita, fortuna, etc. Aceitar, etc. Reposta do advogado. Eu não sei agora como dizer. Você quer do Kardec ou o Kardec respondeu agora, escrito embaixo? Ah, tá. É o Kardec está colocando aqui. A parte em preto ali é a Kardec falando o que ele É, recebeu, porque eles já. mandaram desenho e algumas provas, aí Uhum. Kardec vem, né, Comentando falar agora. o que são esses desenhos, Tá. essas provas. Essa carta, ele está comentando sobre a carta. Essa carta fazia acompanhar-se de um desenho representando uma cabeça em tamanho natural, muito bem executado. Embora o médium não soubesse desenhar, bem como de um trecho musical, letras com canto e acompanhamento de pianos intitulado O Espiritualismo, o conjunto com esta dedicatória. Oferta em nome dos espiritualistas de Constantinopla ao senhor Allan Kardec, diretor da Revista Espírita de Paris. Quer dizer que ele estava comentando aqui que veio junto esse escrito aí, né? Que estava escrito aqui. Aí o Kardec coloca: no fragmento de música, só o canto e a letra foram obtidos por via mediúnica. O acompanhamento foi feito por um artista. Se publicássemos todas as cartas de adesão que recebemos, precisaríamos consagrar-lhes um volume mais. Precisaríamos consagrar-lhes volumes e mais volumes. Ver-se-ia repetida milhares de vezes uma tocante expressão de reconhecimento à doutrina espírita. Muitas dessas cartas, aliás, são bastante íntimas para serem publicadas. As duas que reproduzimos acima têm um interesse geral, como prova da expansão que, por todos lados, toma o Espiritismo, e do ponto de vista sério, sobre o qual agora encarado muito longe, como se vê do entretenimento das mesas girantes. Por toda parte, compreendem-lhe as consequências morais e eu considero como a base providencial das reformas prometidas à humanidade. Sentimos-nos felizes por dar assim um testemunho de simpatia e de encorajamento aos nossos confrades distantes. Esse laço que já existe entre os espíritas, dos diferentes pontos do globo, é que não se conhece senão pela conformidade de crença. Não é um sintoma do que será mais tarde? Olha, ele está fazendo uma pergunta exatamente, né? Esse laço é uma consequência natural dos princípios que decorrem do Espiritismo. Só pode ser rompido pelos que lhes desconhecem a lei fundamental, a caridade para com todos. E aí o Kardec já coloca aí que ele não colocou o texto completo ali, o que foi colocado ali, porque é muito, né? Imagina que ele falou que ele fosse colocar tudo. Ele colocou essas duas aí apenas para demonstrar aí a propagação do movimento espírita pelo mundo, né? Bem interessante. Sim, e isso que teve vários levantes, né, Pereira, de outras religiões ali para tentar barrar isso, né? Tem a questão da queima dos livros, né? Quando chegaram nos navios, a junção de todos os livros de Kardec ali, em outros países, a queima desses livros. E aí que a gente fala, né, que ele poderia ter se espalhado muito mais rapidamente se as próprias religiões, né, não tivessem tentado, né, barrar esse conhecimento. Principalmente na Espanha, né? O livro foi na Espanha, quando chegou lá, os caras estavam esperando lá e queimaram os livros, fizeram aquela fogueira lá. E o efeito foi o contrário, né? Quando queimaram os livros, as pessoas começaram a interessar ainda mais em comprar o livro para saber do que significava. Né? Você vê, é uma propaganda, uma coisa que é negativa, que pode dar uma propaganda, fazer com que a pessoa se interesse por aquilo. Né? O que eles estão queimando aí? Ninguém consegue barrar a marcha do progresso, né?
e tendo o Espiritismo aí com a marcha do progresso espiritual, né, até considerando ela como uma revelação divina, né, aquele consolador que Jesus nos prometeu, sendo isso, nós enxergamos o Espiritismo como isso, não tem como barrar. Pode atrasar, pode demorar um pouco mais do que seria a intenção, mas barrar não. E aí, só fazendo um adendo, né, nessa questão da propagação da doutrina, eu acho que cada um de nós é responsável por essa propagação. Porque nós vemos hoje ainda, né, as pessoas confundirem o que é espiritismo com banda, com candomblé, né? Imaginar que no espiritismo nós não acreditamos em Cristo, não acreditamos em Deus, e aí cabe a nós, né, sempre nas oportunidades conversar, né, com as pessoas sobre isso. Né? Se cada um do que é espírita hoje conversar com uma pessoa aí uma vez por ano sobre ensinar sobre essa questão da doutrina espírita, o quanto que nós conseguiríamos propagar cada vez mais. E isso não na questão, num bairrismo, né, como a gente chama de sovinismo, né, de querer esse amor excessivo pela doutrina, mas porque quando você adentra na doutrina, pelo menos para mim, tenho certeza que para todos, ele melhora a sua vida. Por quê? Porque você consegue ter uma compreensão melhor dessas leis universais, de que a morte não é o fim, das consequências, dos karmas, né, que a sociedade vive. E isso, quando você tem esse conhecimento, você consegue conduzir melhor sua vida. É a questão da fé raciocinada. E que, pelo menos até onde eu conheço, nenhuma outra religião consegue trazer uma fé raciocinada como o Espiritismo traz. Então, é uma missão nossa, de cada um de nós também, propagar a doutrina. Ah, mas eu não sei, eu não estudei, eu vou esperar estudar bastante para conseguir falar, igual o Pereira fala, com esse conhecimento. Não, né? Às vezes, o pouco que você conhece da doutrina, a questão da reencarnação, a questão da comunicação dos espíritos, já ajuda uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Então, cabe a nós aí continuar com essa propagação. Então, mas aí tem um ponto aí que eu, há muito tempo já, desde o início, sempre incentivei, é o estudo do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, dentro das casas espíritas. A gente percebe que, às vezes, as casas espíritas negligenciam esses estudos, preferem, às vezes, alguns estudos sistematizados, onde que fazem apostilas, tudo, e esquece de estudar. Esse estudo que nós fazemos aqui, e você me conhece, há quanto tempo que nós estamos, vamos dizer assim, estudando o Livro dos Espíritos, estávamos estudando bem adiantado, voltamos, iniciamos a estudar novamente, e assim como o estudo do Livro dos Espíritos agora, que está até me surpreendendo, o resultado não das pessoas que participam ao vivo online ali, mas depois das pessoas que estão assistindo, né, depois, e eu acho importante, eu acho que toda casa espírita tinha que ter como base, dentro dela, um estudo do Livro do Espírito, que é Espiritismo, a Revista Espírita, incentivar isso. E a gente percebe que as casas, às vezes, negligenciam isso, né? Preferem fazer outros estudos, aí a pessoa, às vezes, frequenta a casa espírita 10, 20, 30 anos e não conhece esses conceitos que nós estamos falando aqui hoje. Porque a casa não incentiva os estudos, né? Dentro das obras básicas mesmo. Eu acho que temos que resgatar, sim, o estudo, né? Esses estudos das obras básicas dentro das casas espíritas, esse estudo que nós estamos fazendo. É pouca pessoa que parece, não, mas estamos lá, é uma sementinha que está sendo colocado, né? É um multiplicador de ideias, né? Isso eu acho muito importante, eu valorizo muito isso. Sim. Você comentando ali que quando a gente ali passou para a casa que a gente está hoje, a gente reiniciou, né, o estudo da Revista Espírita. Nós estávamos em 62 e a gente reiniciou em 58. E isso já faz uns 7 anos, né, Pereira, que a gente reiniciou. Pois é. A gente voltou em 58. E hoje a gente está em 61. Por quê? Porque a gente optou por discutir mais o tema, né, aprofundar mais o tema, do que, né, e ler rápido sem explicar, sem tentar entender. E aí eu estava fazendo uma conta boba esses dias, né, até comentando com a Suzana, eu falei, olha, então se a gente começou em 58, a gente está na metade de 61, né, já foram 7 anos. Então a gente estuda 58, 58, 59, 60. Então em 7 anos a gente estudou 3. Então a gente estuda mais ou menos a cada 2 anos, um ano. E a gente está em 61. Faltam 8 anos, né? Porque é 69, a revista vai até 69. Então falta 8 anos da revista.
vezes 2 são 16 anos. Mas é que o 69 é só 3 meses, né? Então não tem, é só pouco mês, né? Não é tanto. Aham. Mas imagina, então, faltam que seja para a gente deixar com 16 anos, né? Eu estou com 42, então nós vamos terminar a revista eu próximo dos 60, Ferreira. Você vai estar próximo dos 70 e algum. Não. Aí, veja, ó, criando um saudosismo, né? Então, a gente vai conseguir, Deus abençoe, né, essa missão que Ele nos deu de fazer o estudo da revista, Deus abençoe que a gente consiga chegar até o final de 69, mas aí a gente não vai conseguir voltar e fazer tudo de novo, né? Não, agora não, né? Por isso que a gente tem que aproveitar, né, esses momentos que a gente se reúne, pegar cada estudo, aprofundar, né, se alimentar desse estudo, porque provavelmente, né, a gente não vai conseguir fazer todo esse estudo novamente. Então, a riqueza que Kardec conseguiu produzir de 57 a 69 era um espírito totalmente superior mesmo, para conseguir produzir tudo isso que a gente não consegue, né, estudar 2 vezes na vida da gente, né? É verdade. Então vamos lá, estamos dando continuidade ali. Agora Kardec finalizou então essa questão da correspondência e agora ele vai entrar no novo tema. Então esse tema ele é um pouquinho mais longo, né? Ele vai trazer aí na questão aí de desenhos misteriosos, né? Desenhos mediúnicos, a gente sabe, né? Que às vezes os médios pegam e fazem o desenho do que eles estão vendo, né? Do que o espírito está mostrando para ele. É um texto um pouco longo, talvez a gente não consiga terminar hoje, mas vamos dar início ali e ver até onde a gente consegue chegar. Então, dando continuidade aí na correspondência, desenhos misteriosos, né? Então, Kardec começa o título antes de entrar na correspondência, né? Novo gênero de mediunidade sobre esse título e Herald of Progress, de Nova York, jornal consagrado a assuntos espiritualistas, dirigido por Andrew Jackson Davis, contém a seguinte narrativa. Vamos lá, narrativa. Então, hoje nós estávamos no México, depois fomos para a Turquia e agora voltamos lá para Nova York. Em 22 de novembro último, gente contra pessoa foi convidado à casa da senhora French, 4ª Avenida, número 8, para testemunhar diversas manifestações espíritas e ver as evoluções de um lápis de grafite. Por volta das 8 horas, a senhora French deixou o cômodo onde o grupo estava reunido e sentou-se num canapé, localizado em gabinete contíguo. Não abandonou esse lugar durante toda a reunião. Pouco depois de sentar-se, pareceu entrar numa espécie de êxtase, com os olhos fixos e desvairados. Pediu ao Dr. Halleck e ao professor Brinton que examinassem o quarto. Eles encontraram sobre o leito defronte do lugar onde ela estava, sentada uma pasta amarrada com uma fita de seda e uma garrafa de vinho para servir a experiência. O papel que seria utilizado para fazer os desenhos estava na pasta. Fomos convidados, diz o Dr. Alec, a não tocar na pasta nem no grafite, nem na garrafa. Vários lápis e 2 pedaços de goma elástica encontravam-se igualmente sobre o leito, mas no resto do aposento não haviam desenhos nem papel. Após essa pesquisa, a senhora French pediu ao Sr. Couberton que tomasse a pasta e a levasse para a sala ocupada pelos convidados. Abrisse-a e tirasse o conteúdo. Havia papel comum, da qual 6 folhas de diferentes tamanhos foram tomadas das mãos do Sr. Couberton pela senhora French e postas sobre uma mesa situada diante dela. Esta pediu alfinetes e tomando uma tira de papel de 5 ou 6 polegadas de comprimento, que colocou na borda inferior do papel, prendeu as 2 bordas desse a tira. Feito isto, alguém foi solicitado a tomar o papel e fazer que fosse examinado pelos assistentes. Segurasse a tira e os alfinetes, eles devolvessem a folha. Aqui, A mesma...
interessante, né? Não podia tocar no papel. Então, ela pegou, prendeu ele numa fitinha, né? Certo? Eu imagino que, por exemplo, vou pegar um papel aqui. Então, pega um papel aqui, ele não podia tocar no papel, né? Ele amarrou numa fitinha, certo? Ele segurava assim pela fitinha, né? E levava o pessoal para dar uma examinada no papel para ver que não tinha, certo? Nada desenhado, não tinha nada, né? A mesma coisa foi feita com as outras folhas. E cada vez os alfinetes eram postos em números e em locais diferentes. As folhas eram entregues uma e uma a outra pessoa, com vistas a reconhecer o papel por meio dos traços que deviam corresponder às tiras. Depois de examinadas todas as folhas devolvidas, a senhora French e o senhor Coubertin pegou o vinho, ele entregou. Ela pôs as folhas sobre a mesa e derramou sobre cada uma delas uma quantidade de vinho suficiente para molhá-la completamente, espalhando-a com a palma da mão. Em seguida, tratou de secá-las, pressionando uma por uma das folhas, enrolando-as, soprando acima e as agitando no ar. Isso durou alguns minutos. Depois baixou o pavio do lampião e mandou os convidados se aproximarem. É preciso dizer que durante a operação de molhagem, uma das folhas de papel tinha ficado muito seca, sendo necessário recomeçar o trabalho. O vinho era uma simples mistura de suco de uvas e açúcar, autorizado pelo Estado e produzido na Nova Inglaterra. Então a senhora French fez restabelecer a luz e pediu às pessoas que viessem sentar-se junto à porta, onde ela estava. O senhor Gurney, o professor Brilton, o Dr. Warner e o Dr. Alec estavam a 6 pés dela e os outros em plena vista. Pondo uma das folhas sobre a mesa à sua frente, ela colocou vários lápis entre os dedos. O Dr. Alec não o perdeu de vista, como houvera prometido. Estando tudo pronto, a senhora French, para advertir que a experiência ia começar, exclamou: time, tempo, né? Então foi visto um movimento rápido da mão, e durante certo momento, das duas mãos, ouviu-se um ruído vivamente repetido sobre o papel. Os lápis e o papel foram atirados a alguma distância no assoalho, por uma espécie de movimento nervoso. Tudo isso durou 21 segundos. O desenho representa um buquê de flores, compostos de jacintos, lírios, tulipas, etc. Ou seja, ela fez um desenho em 21 segundos, né? Desse buquê de flores. Operaram sucessivamente em outras folhas, o número 2 e também um grupo de flores. O número 3 é um belo cacho de uvas, com seus talos e folhas, etc. Foi feito em 21 segundos. O número 4 é um talo de folhas com 5 grupos de frutas, parecidas com damasco. As folhas são uma espécie de musgo. Quando se preparou para estas folhas, a senhora French perguntou quanto tempo lhe davam para a execução. Uns disseram 10 segundos, outros menos. Bem, disse a senhora French, quando disser 1, olhai vosso relógio. A palavra 4, o desenho estará terminado. Atenção, 1, 2, 3, 4. O desenho foi feito. Isto é, em 4 segundos. O número 5 representa um ramo de groselheira, da qual partem 12 caixas de groselhas verdes, com flores de folhas, secadas de folhas de outras espécies. O desenho foi apresentado pela senhora French em êxtase. O senhor Brookmaster, de Pittsburgh, como vindo do espírito de sua irmã em cumprimento da promessa que ela havia feito. O tempo gasto foi de 2 segundos. O número 6, que pode ser considerado como a obra-prima da série, é um desenho de 9 polegadas por 4. Consiste em flores e folagens brancas sobre o fundo escuro. Isto é, o desenho da cor natural do papel.
os contornos marcados e os interiores coloridos a lápis. Exceto 2 outros desenhos produzidos da mesma maneira em outra ocasião, são sempre a lápis sobre o fundo branco. No centro desses grupos de flores e na parte inferior da página existe uma mão segurando o livro aberto de 1 polegada e 1/4 por 3/4. Os cantos não são exatamente em ângulos retos, mas que é muito curioso. Os furos dos alfinetes, feitos anteriormente para reconhecer o papel, marcam os 4 cantos do livro. No alto da página esquerda está escrito Galanchans, vi-e, a seguir, os 6 primeiros versículos de uma 16ª parte desse capítulo, cobrindo quase as 2 páginas inteiras em caracteres muito legíveis, com boa luz a olho nu ou com a lupa. Conta-se mais de uma palavra bem escrita. O tempo gasto foi de 13 segundos. Quando se constatou a coincidência dos furos de papel com os da tira, a senhora French, ainda em estes, pediu aos presentes que certificassem por escrito que acabavam de ver. Então foi escrito à margem do desenho o seguinte: executado em 13 segundos, em nossa presença, pela senhora French, certificado pelo abaixo assinado, 22 de novembro de 1870, 4ª Avenida, número 8. Segue-se 19 assinaturas. Esse ponto é interessante, que recentemente vendo sobre uma discussão sobre um médium famoso aí que fazia aí ao vivo aí desenhos, né? E mais ou menos dessa maneira, assim, que fazia com o pé, fazia de maneira diferente. E aí eu não sei aonde que eu vi, no estudo a gente estuda bastante coisa, vai percebendo, e para mim faz muito sentido, que na realidade não é uma mediunidade especial de pintura, e sim de efeito físico. Isso é efeito físico, porque não é o médium que desenha, assim, que o espírito incorpora e desenha através do médium. Ele apenas usa os fluidos, é como fosse a mediunidade do médium que tem habilidades para a cura, né, que faz cirurgias. Quer dizer, ele recebe o espírito, mas é um efeito físico que ele faz ali para fazer os cortes, fazer as coisas tudo ali, materializar a cura ali, a cicatrização. Mais ou menos essa questão dessas pinturas, porque daí ele faz todo esse trabalho, essa preparação, mas a dúvida para mim ainda ficou ali na colocação dessas pessoas que estavam colocando ali, se é efeito físico ou de transporte, que ele transporta ali o desenho, mas para mim é efeito físico, materialização de um desenho que já estava lá feito para os amigos espirituais para aquele papel, entendeu? E para mim faz bem sentido do como ela descreve aí, né? Porque ela mesmo não pega o lápis e fica riscando, assim, quando faz isso, sim, é o médium, o espírito que assume ali o médium e utiliza ali, primeiro, pelas cores, pelo material que utiliza, tudo ali, não teria como ser assim, porque você imagina, precisaria de vários elementos ali para formar aquelas cores, aquela tudo ali. Bem interessante isso aí. E pela velocidade também, né? Sim, isso. Como é que você ia fazer isso? Em 2 segundos não dá tempo de se segurar o lápis, né? Como Pois é. fazer o desenho? Então é uma materialização, né? Uhum. É aqui só para, antes de você ler a consideração do Kardec, só para a gente passar aqui e deixar batido. Então, quando ela colocou aqui, né, no alto da página à esquerda está escrito, aqui é do inglês, traduzindo então aqui para o português, Gálatas 6, que é aquele livro bíblico, né? Gálatas 6, então é Gálatas 6, ficou errado. a seguir os 6 primeiros versículos e uma 16ª parte desse capítulo. Então, no capítulo Gálatas 6, ela colocou ali. Depois você fica de lição de casa aí para o pessoal ler lá o Gálatas 6 da Bíblia para ver o que ela quis dizer quando ela fez esse desenho e colocou ali o capítulo. Verdade. Vou concluir que vai dar para concluir, Pereira. Então, Kardec explica, né? Agora aqui. Não temos nenhum motivo para duvidar da autenticidade do fato, nem suspeitar da boa-fé da senhora French, que não conhecemos, mas é de convir que essa maneira de proceder teria algo de pouco conivente para com nossos incrédulos, que não deixariam de fazer objeções
e de dizer que todos os preparativos teriam um ar de familiaridade com as prestidigitações, que faz as mesmas coisas, aparentemente sem tantos embaraços. Confessamos estar um pouco de acordo com eles, que os desenhos tenham sido feitos é incontestável. Somente a origem não nos parece provada de maneira autêntica. Seja como for, admitindo-se que não tenha havido nenhuma fraude, e nem a menor dúvida, um dos mais curiosos fatos de escrita de desenhos diretos, dos quais a teoria nos explica a possibilidade. Sem essa teoria, semelhantes fatos seriam, à primeira vista, relegados como fábulas ou manobras de prestidigitação. Mas pelo fato mesmo de nos dar a conhecer as condições nas quais o fenômeno pode produzir-se, ela deve tornar-nos tanto mais circunspectos para não os aceitar senão com conhecimento de causa. Decididamente, os médios americanos têm uma especialidade para a produção de fenômenos extraordinários, pois os jornais do país estão cheios de uma porção de fatos do gênero, de que nossos médios europeus estão longe de se aproximarem. Assim, do outro lado do Atlântico, dizem que ainda estamos muito atrasados em espiritismo. Quando perguntamos aos espíritos a razão dessa diferença, eles responderam: a cada um o seu papel. O vosso não é o mesmo, e Deus não vos reservou a menor parte na obra da regeneração. Olha só, hein? A considerar o mérito dos médios pelo ponto de vista da rapidez da execução, pela energia e pelo poder dos efeitos, os nossos são apagados ao lado daqueles. Entretanto, conhecemos muitos que não trocariam as simples e consoladoras comunicações que recebem pelos pródigos dos médios americanos. Elas bastam para lhe dar fé. E eles preferem o que toca a alma ao que eles preferem o que toca a alma ao que lhes fere os olhos. A moral que consola a torna melhor, os fenômenos que impressionam. Por um instante, na Europa, preocuparam-se com os fatos materiais, mas logo deixaram de lado pela filosofia que abre um campo mais vasto ao pensamento e tende para o objetivo final e providencial do espiritismo, a regeneração social. Cada povo tem seu gênio particular e suas tendências especiais, e cada um, nos limites que lhes são assinalados, concorre para os planos da providência. O mais adiantado será aquele que marchar mais depressa na via do progresso moral, porquanto é este que mais aproximará ao desígnio de Deus. Profundo isso, né, que o Kardec fala, porque até hoje nós percebemos isso, a diferença dos fenômenos americanos, que era mais essas coisas de efeito físico, de aparição, de coisas que eles gostam mais disso, né? E aí os espíritos respondem bem claro para o Kardec, cada um segundo a maneira deles, o hábito deles, né? Não tem assim, né? Porque o Kardec até ficou meio enciumado, falou, pô, mas por que os nossos aqui só, né? E os deles são tão rápidos, faz tantas essas coisas assim, aqui não, né? E o espírito deu tempo de puxãozinho de orelha nele também lá, falou, não, é que, né? Então, mas essa questão eu sempre também pensei, e aí fui desfazer esse pensamento no Espiritismo, de que quando a humanidade vai, sim, tomando viés, assim, totalmente anticristãos, né? Se não era a hora, de repente, de aparecer um profeta, não desses profetas, desses apóstolos aí, fajutos que aparecem na televisão, se intitulando apóstolos, mas um Moisés da vida, um Elias que fez chover fogo, um Moisés que abriu o Mar Vermelho, né? Para dar aquele choque de realidade nas pessoas, né? E elas se voltarem novamente a Deus. E aí o Espiritismo vem trazer, e aqui nesse texto ele reforçou essa questão, que o que a gente tem que pensar é no fim filosófico do ensinamento, né? Porque o fim material, você criar uma aparição, que nem aquele, naquela carta ali o correspondente queria, né? Fazer uma materialização do espírito.
ali nos Estados Unidos, esses desenhos feitos em 2 segundos. Isso são questões materiais que, às vezes, de fundo filosófico e de ensino não tem nada, ele só dá aquele impacto, né? Dá o impacto, mas o que ele traz, às vezes, na questão moral? Eu visualizar um espírito materializado na minha frente, ele traz algum ensinamento moral? Às vezes não, ele dá aquele impacto, mas eu vou ter que ser impelido a estudar, né, aquele fenômeno para daí trazer essa questão moral. Então, hoje, na atual evolução que a gente está da sociedade, nós entendemos que não são mais necessários esses efeitos estrondosos, esses efeitos materiais. Por quê? Porque a gente já tem a compreensão de que existe. Então, não precisa mais provar que existe, a gente só precisa agora entender, né, e colocá-los em prática. A reação que pode acontecer vai variar de cada região, né? Às vezes, algumas regiões, até aquelas questões de curas, que 20, 30 anos, 40 anos atrás, no próprio Brasil, existia muito esses médicos aí, que faziam essas curas aí extraordinárias. Hoje você percebe que está diminuindo bastante isso, né? Não tem tanto, assim, existe mais, é mais, vamos dizer assim, fechados, mas tem muito aqueles médios que faziam lá, do Dr. Fritz, não sei o quê, que fazia aqueles barulheiros, fazia aquelas coisas assim muito extraordinárias, que mostrava tudo. Hoje já não tem tanto assim, porque vai perdendo a necessidade. Então essa pessoa precisa, até mesmo porque a medicina hoje ela está muito avançada nas questões, eu sempre falo isso aí sobre o magnetismo, é uma crítica que eu falo até sobre o movimento do magnetismo, que eu tive em Maringá recentemente, na reunião lá. Eles valorizam muito essas curas assim de câncer e tal, e esquece do mais principal, que é a da cura moral, né? Entendeu? Que eu acho que é o grande mal da humanidade hoje, é as questões emocionais, né? Essa parte filosófica que a humanidade está precisando mais. Porque hoje, se uma pessoa tem um problema de infarto ou de um câncer, hoje tem um recurso bem adiantado na medicina que pode aliviar a dor das pessoas, né? E agora, nas questões morais, a medicina não está conseguindo um resultado satisfatório ainda. É comprovado isso, né? Então, aí que precisa trabalhar mais essas questões. Né? É mesmo porque a gente sabe, né, que todas as doenças, elas são reflexos, né? Elas não são a origem. Então, você tem que buscar a origem de cada doença. A gente sabe ali, por exemplo, no câncer, a questão do rancor, né, da vingança, né? Isso aí ele vai decorrendo ali o teu espírito, que vai dar um reflexo no perispírito, que vai estourar no corpo em forma de alguma doença. Então, lógico, né? Se essa cura extraordinária, vamos dizer assim, que vai lá e a pessoa cura e faça ela refletir e ela buscar conhecer um pouquinho mais sobre essas questões espirituais e mudança moral, perfeito. Mas tem muitos que fazem ali e não estão nem aí, né? Sai dali e continua do mesmo jeito aí. O que vai acontecer? Foi comprovado, muitas delas voltavam a ter outras doenças, outros cânceres. Então, é o aproveitamento que cada um tem. Às vezes, para algumas pessoas, um fenômeno desse, que ela passa, ela faz ela mudar completamente a maneira dela ver o mundo, né, de agir e tal. Aí sim, aí foi positivo, que foi a questão filosófica, que pegou a parte moral ali, né, da filosofia e fez ela refletir sobre a verdadeira essência. Mas muitas não estão nem aí, vão buscar ajuda, né? Pagam até pelas ajudas e recebem, às vezes, a ajuda e depois continua da mesma maneira. Muito bem. Olha aí, terminamos. Disse que não daria para terminar o tema. Deu certinho. Então, está aí, meus amigos, mais um tema aí para nossa reflexão, nossa discussão, nosso incentivo aí a estudar cada vez mais, né? E a gente sempre vai colocando repetidamente isso. Vamos estudar as obras básicas. Vamos lá estudar o Livro dos Espíritos, o que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Vamos buscar respostas nas obras realmente de Kardec. E assim, nesses instantes, encerrando, a nossa gratidão, primeiramente a Deus. Gostamos de repetir isso, porque essa nossa experiência no mundo terreno, ela nos está oportunizando essa aproximação com essa filosofia tão rica, tão esclarecedoras que é a filosofia espírita. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos mostra o caminho. Obrigado a todos os amigos espirituais.
que nos acompanham, principalmente aqueles benfeitores pessoais que nos ajudam no discernimento, no crescimento, no incentivo. Agradecemos também a todos aqueles que, mesmo no mundo espiritual, utilizam um pouco do seu tempo para nos ouvir e ouvir os conselhos dos amigos espirituais sobre essa filosofia espírita, principalmente essa obra tão rica, o laboratório do mundo invisível, que é a Revista Espírita. Obrigado a todos, e que possamos ter um final de semana repleto de paz e tranquilidade. Que assim seja.